Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui indicar 5 livros únicos. Eu acho que vocês já sabem disso, mas eu sempre prefiro livros únicos a trilogias ou séries. Então eu tenho muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Eu escolhi 5 livros, mas eu pretendo fazer outros vídeos desse tipo daqui a um tempo pra indicar mais. Antes de tudo eu queria dizer que existem 2 livros que eu não vou colocar aqui porque vocês já estão cansados de ouvir. Eu já indiquei lá naqueles 5 livros de terror ou suspense. Então eu não quis indicar aqui também pra não ficar muito repetitivo, mas eu não poderia deixar de citar, porque talvez tenha alguém que esteja conhecendo o canal agora e não tenha assistido os outros vídeos. Enfim, são esses 2 livros. It, do Stephen King, e Nosferatu, do Joe Hill. Eu acho que It, principalmente, vocês já estão cansados de me ouvir falar, porque é meu livro favorito e eu falo dele em praticamente todos os vídeos. Mas esse livro é maravilhoso, gente. Se você não leu ainda, por favor, para tudo e vai ler, porque é muito, muito, muito bom. E Nosferatu, eu acho que faz um tempo que eu não comento aqui no canal, mas nos vídeos mais antigos eu comentava bastante, também é muito bom. Pra mim, esse é o melhor livro do Joe Hill, eu também gosto muito de O Pacto, mas Nosferatu, pra mim, é o melhor de todos, com certeza. Mas agora vamos começar realmente as minhas indicações de hoje. O primeiro livro que eu peguei pra indicar pra vocês é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Esse livro tem a mesma pegada de Garota Exemplar, só que eu, pessoalmente, prefiro muito mais esse livro porque eu não gostei muito da escrita da Gillian Flynn, eu achei muito arrastada. E com A Garota no Trem foi completamente o oposto, eu lia sem nem perceber vários capítulos e quando eu percebi eu tava no final do livro. Pra quem não conhece, esse livro vai contar a história da Rachel, que é uma mulher que pega o mesmo trem todos os dias de manhã. Ela tem vários problemas com o ex-marido, ela tem problema com bebida, ela tem muito problema na vida dela. E ela acabou tendo o costume de, no trem, observar a casa de algumas pessoas que moram no trecho que ela passa todos os dias. Só que esse costume de apenas observar as pessoas que moram nessa casa acabou se tornando um tipo de compulsão. Ela começou a ver essas pessoas como conhecidos dela, como amigos dela, e ela se preocupava em ver essas pessoas todos os dias, o que elas estavam fazendo e tudo mais. Só que certo dia, essa mulher que mora na casa que a Rachel observa acaba desaparecendo. E a Rachel se envolve nisso muito mais do que deveria. Ela se sente automaticamente envolvida só por estar observando aquela casa há muito tempo, apesar de não conhecer as pessoas. E tudo é muito estranho porque na noite em que isso aconteceu, a Rachel estava bêbada e ela não lembra do que aconteceu naquela noite. Ela só tem alguns flashes de coisas bem estranhas. Então o legal desse livro é que você passa praticamente o livro inteiro sem saber quem cometeu o crime, o que aconteceu, se realmente houve um crime. Inclusive, a própria personagem principal pode ser suspeita e ela mesma não sabe. E eu gosto muito desse tipo de história que me faz desconfiar de várias pessoas ao longo do livro e eu acho que vale muito a pena. Outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Quando os Adams Saíram de Férias, da Amanda Johnson. Esse livro eu li esse ano, no início do ano, e já é uma história bem pesada mesmo. Pra quem já gosta de livros de terror, suspense, de uns livros mais pesados mesmo, acho que vão gostar muito desse. E mesmo pra quem já tá acostumado, eu acho que essa é uma história bem diferente, bem angustiante. Eu praticamente só leio livro de terror e mesmo assim eu me senti mal lendo essa história. Nesse livro nós vamos conhecer a Bárbara, que é uma garota de 20 anos, por aí, não tenho certeza. Mas ela é bem jovem e ela vai cuidar dos filhos de uma família que vai viajar por 2 semanas. É um trabalho bem tranquilo, a Bárbara é uma pessoa ótima, ela se entende bem com as crianças, ela se entende bem com as pessoas do bairro. Tudo parece estar correndo bem até que certo dia ela acorda meio tonta, está amarrada na cama, ela não lembra de como isso aconteceu. A princípio ela fica bem assustada, achando que quem fez isso foi algum criminoso, mas logo ela percebe que as crianças estão tomando conta dela em volta. E não demora muito até ela ver que quem fez isso, na verdade, foram as crianças. No início, ela fica com raiva, ela pede para ser solta pelas crianças, achando que é uma brincadeira simples e que logo as crianças vão soltar ela. Até porque ela é o adulto da casa, ela é a babá, e teoricamente ela deveria ser respeitada. Mas as crianças estão bem determinadas, inclusive eles chamam amigos vizinhos pra ajudar nessa missão também, nessa brincadeira. E as coisas vão evoluindo num nível cada vez mais inacreditável. As crianças fazem coisas horríveis com a Bárbara e tudo isso vai evoluindo ao longo do livro, então é uma história bem pesada mesmo. Esse livro não está mais no mercado, então vocês não vão conseguir encontrar em nenhuma livraria física ou online, somente em sebos ou no estante virtual. No estante virtual tem muitos exemplares sendo vendidos, na verdade, então eu acho que o ideal é comprar por lá. Eu comprei o meu por lá e veio super direitinho. Outro livro maravilhoso que eu tenho pra indicar é Battle Royale, do Koushun Takami. Esse livro é a minha paixão.
porque eu já era muito apaixonada pelo filme há muitos anos, e quando eu vi que esse livro tinha sido lançado aqui no Brasil, eu surtei. Esse aqui é basicamente um Jogos Vorazes japonês, só que bem mais antigo e, na minha opinião, bem mais legal. Nessa história aqui, existe um tipo de jogo no Japão que acontece periodicamente, promovido pelo governo japonês, onde uma das turmas de uma escola é selecionada para participar desses jogos e os alunos não têm conhecimento disso. Eles simplesmente vão parar nesses jogos sem aviso prévio. Então nós vamos acompanhar a história dessa turma que está indo para uma viagem escolar, teoricamente, mas eles acabam ficando desacordados durante a viagem por um tipo de gás e aparecem em uma ilha onde eles são explicados algumas regras do que vai acontecer a seguir. Assim que as explicações terminarem, eles serão chamados um por um pelo nome e poderão sair, pegar um kit com uma bolsa, alguns itens de sobrevivência e uma arma escolhida aleatoriamente, que pode ser desde um garfo até uma arma de fogo. E eles terão que sobreviver na ilha até que sobre apenas um aluno. Existem algumas regras, eles estão com um tipo de coleira e existem alguns quadrantes proibidos que eles não podem estar naquele local em determinado horário, senão eles meio que explodem. Existem algumas outras regras a serem seguidas também. E aí vai começar o jogo e a história inteira se passa dentro do jogo. É muito, muito legal mesmo. Os personagens são ótimos. E sério, gente, vale muito a pena. O livro é grossinho, mas não se assustem por isso, porque a leitura passa muito, muito rápido mesmo. Então leiam que vocês vão gostar muito. Outro livro que eu tenho pra indicar é A Noiva Fantasma, da Yang Zecho. Esse livro, gente, é muito, muito, muito amorzinho. Eu gostei muito dessa história. Foi um dos meus favoritos do ano passado. Nessa história nós conhecemos a Lilan, que é uma garota que vem de uma boa família, com uma boa estrutura, mas que acaba falindo depois de um tempo. Nessa época e no local onde ela vive, uma das únicas soluções para resolver a vida da Lilan seria se casar com um homem que vem de uma família boa também e que não esteja falida. E essa oportunidade acaba surgindo, só que existe um pequeno problema: o noivo dela já está morto. Então a família desse noivo propõe que a Lilan se case com o espírito do noivo, digamos assim. É uma tradição daquela região e eles acreditam que isso traz paz ao morto, a pessoa que já morreu. Só que tudo é muito estranho, existiria uma cerimônia formal de casamento, porém sem o noivo, obviamente. E a Lilan seria tratada como se ela realmente fosse noiva, como se ela realmente fosse esposa daquele cara, e como se fizesse parte da família, ela receberia todos os cuidados necessários. A família da Lilan apoia muito esse casamento, porque eles acham que é uma oportunidade ótima para fazer com que a Lilan tenha uma vida boa, mas ela não está nem um pouco animada para isso. Muito pelo contrário, ela tenta fugir disso de várias maneiras, até porque ela acaba meio que se apaixonando por um outro personagem. Só que existe um lado sobrenatural da história e parece que o noivo dela, começa a perseguir a Lilan, a princípio em sonhos, e depois as coisas vão evoluindo. Tem um certo acontecimento na história que vai mudar completamente o rumo de como as coisas aconteceram. Mas eu não vou falar o que é, porque eu acho legal vocês descobrirem quando estiverem lendo. Enfim, essa é uma história muito legal, eu recomendo demais esse livro pra todo mundo, porque eu acho que é uma história que pode agradar diversos tipos de pessoas. E por fim, a minha última indicação de hoje é uma leitura bem recente, eu li no finalzinho de março, que é Novembro de 63, do Stephen King. Gente, esse livro é muito, muito bom, sério. É um drama, então se você não gosta de terror, não ache que é terror só porque foi escrito pelo King, não tem nada de terror aqui. Vai falar sobre viagens no tempo. O Jake, que é o nosso personagem principal, acaba sendo levado até um local chamado Toca do Coelho, que é mais ou menos como um portal para o passado, que foi descoberto pelo dono de uma lanchonete no fim de sua dispensa. Esse cara conhecia o Jake e ele pretendia cumprir uma missão no passado, mas infelizmente ele acaba ficando muito doente e ele não consegue cumprir essa missão. Então ele chama o Jake para explicar toda a situação e passar essa missão adiante. Essa missão, no caso, seria salvar o presidente Kennedy do seu assassinato em 22 de novembro de 63. É claro que não é tão simples assim, impedir um assassinato por si só já é complicado, mas esse portal leva diretamente até 1958, então são 5 anos antes desse acontecimento. E além disso, quando uma pessoa externa
tenta interferir em alguns dos acontecimentos do passado. Várias coisas acontecem para impedir essa mudança. Isso tudo é passado pro Jake no início da história. Esse dono da lanchonete já tinha feito várias experiências e ele sabia mais ou menos como funcionava. Enfim, o Jake acaba aceitando esse desafio, essa missão. Só que muitos problemas surgem, muito mais do que ele imaginava. Ele acaba se envolvendo com aquela nova vida, ele acaba se envolvendo com as pessoas no local, com o próprio local. E isso complica tudo de uma maneira absurda. Eu gostei muito mesmo dessa história, então está mais que indicado também. Esses aqui foram os livros indicados no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.